Olá, sou o Takashi. E eu, Tai. Nós somos professores da 123 Japonês e estamos aqui batendo um papo sobre literatura japonesa e no vídeo de hoje iremos falar sobre poema japonês. Vamos lá? Pois bem, Tai Sensei, poema japonês tem muito pano pra manga, né, pra falar. Tem bastante coisa. Eu não sou especialista em poesia, mas em poemas, mas enfim, o geral só acho que dá. Dá para bater um papo. Acho que não tem como não falar sobre poema japonês sem começar pelo Manyoshu, certo? Que foi uma grande coletânea de poemas japoneses que foi publicada. Qual ano que foi publicado ela? Manyoshu é do século VIII. Século VIII. Da mesma época do Kojiki, Kojiki, né? Legal. E da mesma forma que o Kojiki foi assim, coletadas as lendas, etc. Então, para formar um texto, houve um edito imperial, né, que mandou recolher todos os poemas que eram produzidos, que faziam parte da literatura oral. E aí, então, são recolhidos os poemas da época, né? Tem um corpo de poetas que foram indicados para fazer a seleção, porque é uma coletânea, e não só contemporâneos à época da coletânea, mas também que já corria na população de modo geral. Tanto é que tem poemas de autores anônimos, É isso que eu ia te perguntar, então não era apenas da aristocracia, da nobreza, era coletados poemas do povo? Do povo também. Então, nesse sentido, o Manyoshu é uma obra muito boa para perceber o sentimento japonês, a sensibilidade japonesa, sabe? Certo. E devo dizer que o Manyoshu é só de waka. O que é waka? Pois é, porque waka é o nome genérico de poesia japonesa, no estilo japonês. Por quê? Porque, como vocês sabem, a escrita, né, o kanji, etc. e tal, veio do chinês. Então, a China tem a sua produção poética que é totalmente diferente da japonesa, que é o kanji. Kanji, certo. O a é o prefixo para coisas japonesas e o kan é o prefixo para coisas chinesas. É o mesmo kanji. Isso. Então, kanji é a poesia de métrica chinesa. Certo. E o waka é a poesia de métrica japonesa, que gira sempre em torno de 5 e 7 sílabas. Certo. Então, muita gente acha que tanka é o nome genérico de poesia japonesa. Não. O nome genérico para poesia japonesa é waka. Dentro do waka é que tem o tanka, tem o choka, renga, haiku, e assim por diante. Haikai é brasileiro. Haikai é o brasileirado, né? Sim. Não, Japão também se diz haikai, tem as duas denominações. Mas é mais comum utilizar o haiku. Sim, porque haikai, na verdade, veio de haikairenga. Haikairenga, certo. Bom, eu vou chegar lá. Ok, vamos lá. Então, só rapidinho, não vou entrar em grandes explicações, mas dentro do waka, então, o mais comum é o tanka, que é o poema composto de 5, 7, 5, que seria o verso superior, e terminado com 7, 7. 5, 7, 5, 7, 7. Tá? E dentro do Manyoshu há vários tipos de combinação, sabe? Tem o setoka, etc. Então, não vamos entrar em pormenores, mas os mais comuns são tanka e o choka. O que é o choka? Choka é uma cadeia de 5, 7 sílabas, então é 5, 7, 5, 7, 5, né? Para terminar com 7, 7. Então sempre 5, 7, mas tem que terminar com 7, 7. Isso, porque cho significa longo. Então é poema longo, que é essa cadeia de 5, 7 sílabas, terminando com 7, 7. E o tanka, que é o poema curto, que é só 7, 5, 7, 7. Entendi. Na verdade seria 5, 7, 5, 7 e 7. Mas hoje se considera como o verso superior 5, 7, 5 e 7, 7. Antes era diferente, então? Não, porque se você veja, é 5, 7, 5, 7, 7, certo? Então, mas hoje se considera, corta aqui, 5, 7, 5, 7, 7, né? Mas na verdade ele seria curto assim, 5, 7, 5, 7 e amarrar com 7. Entendi, faz sentido. Olha só. E depois, então, mais ou menos no século seguinte, no período seguinte, que é o Chusei, eu sempre chamo de período medievo, vai ser
tornar famoso o Renga. Na verdade, já existia no período anterior, no período Heian, mas ele cresce em popularidade. Certo. O que é o Renga? Renga são os poemas encadeados. Então, é aquilo que você forma um grupo, né, que um vai compondo muitas vezes em certames, em competições, né? Certo. E aí tem uma série de regras. Né? O segundo tem que pegar alguma ideia do primeiro verso, enfim, tem uma série de regras, mas é o Renga. Então seria essa composição coletiva, não é? De vários waka. Certo. E por que? Então, e aí que vem Haikai Renga. Então, o Renga, que era um poema mais solene, depois ele passa a adquirir um tom cômico, que é o Haikai Renga. Certo, Haikai Renga é mais cômico, é mais entretenimento. Isso, então dessa brincadeira de competição, etc. Então passa a ter essa conotação mais ou menos cômica, e é deste Haikai Renga que a parte de cima se destaca e forma o haiku. Mas como o próprio termo diz, era Haikai Renga, que depois se torna haiku, porque ku significa verso. Então, essas duas denominações vieram para o Ocidente, e no Brasil se dá preferência à palavra haikai. Então, haikai e haiku são a mesma coisa. Entendi. E senryu? O que é? Senryu. Muito bem, senryu, que você compôs quando era criança. Quando era menor, eu gostava de brincar com esses. Senryu foi um aproveitamento, digamos assim, desse haiku, porque o haiku ele vai ser, como é que eu diria, nobiliarquizado, quer dizer, foi consolidado, quer dizer, foi apurado, né, como um poema solene, digamos assim, por Basho. O Basho que vai fazer com que esse lado cômico se perca e ele fique com clássico, entre aspas, né, da poesia. O que é o senryu? O senryu surge no período Edo, quando houve a repressão do shogunato, né, tentar melhorar os costumes, etc. e tal, e ele foi muito severo. Então, na população surgiu um movimento de protesto. Era como se fosse poema satírico? Satírico, então ele não podia falar mal, né, às claras, então ele vai adotar esse tom crítico, satírico, que é o senryu. Entendi. Tanto é que ele é 575, né, quer dizer, igualzinho, a composição é igual ao haikai, só que o haikai, o haiku, ele tem o termo sazonal. Que é o Kigo. Kigo, né? Legal. Você tem que trazer alguma coisa daquela estação, ou planta, ou ave, ou natureza, enfim. O haiku. Mas o senryu não. Que no Japão as 4 estações são muito bem demarcadas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então se você fala sobre a neve, né, dentro do seu haiku, tá falando, vai ter que ter uma unidade, né? Você não vai poder colocar, não sei, um passarinho do verão na neve, entendeu? Sim, uma cigarra e a neve no mesmo haiku. Isso seria inviável dentro das regras. Aliás, eu acho que você tocou num ponto que é essa sensibilidade com a natureza que o japonês tem, né? Sim. Valorizam muito, né? É muito presente. Aliás, desde a antiguidade. Então, eu acho que nós ocidentais observamos a natureza. Né? Nós estamos aqui e vemos, analisamos, apreciamos como objeto. Mas na sensibilidade japonesa, o homem faz parte da natureza. Então esse elan, né, que ele tem, esse liame que o japonês tem com a estação, aparece em tudo. Tanto é que é muito estranho quando você recebe visitas do Japão. Né, eu muitas vezes recebi os professores e tal. Então qual é a flor que floresce, né, que abre na primavera? Eu tinha que pensar. Sim, não é intuitivo, né? Não é. Então, hoje eu sei que, por exemplo, o ipê floresce no inverno. De tanto que tive que responder, você tem que estudar um pouquinho, né? Que pássaro que canta na primavera. A gente não tem essa noção, nem fruta a gente tem, né?
E é curioso que o haiku se adaptou, de certa forma, entre os Nikkeis que fizeram aqui, né? Porque muitos compositores de haiku aqui no Brasil utilizam, de repente, o ipê, né? Utilizam, de repente, as frutas que estão presentes na época. Você já está tocando num outro campo, porque haiku no Brasil tem dois... Ah, é? Quer dizer, tem aquela linha que foi trazida pelos japoneses, né? Os imigrantes que continuaram compondo, eles seguem mais ou menos a tradição haikaísta. Certo. Né? Depois disso, então, vão surgir os haikai brasileiros que seguem essa linha, mesmo em português. Agora não tem mais nada a ver com a comunidade japonesa, inclusive de não descendentes que fazem parte. Mas ele também foi sendo adaptado à sensibilidade brasileira. Olha então, só. você vai encontrar haikais brasileiros que não tem necessariamente ou impreterivelmente um termo sazonal. Olha só. Então essa valorização do termo sazonal, mesmo que seja da região, é uma coisa mais que veio da linha dessa tradição, eu diria, japonesa, né? Olha só, muito legal. E uma coisa que eu lembrei agora também, Sensei, falando sobre haiku, tanka, sobre poemas, tem uma coletânea de 100 poemas japoneses, né? Que se chama de Hyakunin Issho. Ah, sim. Essa foi uma opção, uma escolha que se fez dos 100 poemas de 100 poetas. Quer dizer, cada poeta tem um poema, por isso que é Hyakunin, são 100 pessoas, Issho, um poema. Um poema de 100 autores, é mais ou menos esse o título, né? Mas foi uma seleção que se fez, coletando desde o Manyoshu até... Eu nem sei em que ano que foi Hyakunin, eu tenho a impressão que foi, se não me falha a memória, no período Edo, então até aquela época. Tem aqueles cartõezinhos também, não é? O karuta, que o pessoal... Esses 100 poemas depois então vão ser usados para vários folguedos, né? Brincadeiras. E o mais conhecido é o Karutatori. Karutatori. O que é o Karutatori? É o poema que se divide em 575, 77, né? E tem um leitor que ele lê os 3 primeiros versos, os 575, e está espalhado no chão, né? Para você catar o 77. O leitor, quem vai ler, ele não lê o 77. Então você tem que conhecer o poema inteiro para casar o verso superior com o verso inferior. Então, dando exemplo, eu sei de um poema do... Eu sei recitar um só, né? Do Hyakunin, que é Aki no ta no kariho no iho no tomarami. Waga koromo de wa tsuyu ni nure tsutsu. Isso, então. Apenas esses 7 do final, né? Waga koromo de wa tsuyu ni nure tsutsu, que estaria... Foi o que eu peguei. O que você pegou, né? Só que as pessoas que jogam, assim, com muita intensidade, já tem clubes, né? E tem campeonatos disso. Só de falar aqui no... já sabe. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes é aqui no, mas o seguinte muda, entendeu? Né? Então tem alguns que são iguaizinhos e você tem que... e tem algumas que começam... Do 100, né? Tem algumas que dá pra saber pela primeira sílaba. Dá. Né? Chihayafuru, por exemplo, né? É uma delas. Inclusive, vocês sabem que existe um mangá chamado Chihayafuru. Ai, meu Deus do céu. Pois existe. Foi super... Tá aqui o especialista de mangá e anime. Mas ficou super popular. Tanto que depois desse mangá... eu acho que eu já ouviu? Por acaso é do Genji Monogatari? Não. Não, é do Hyakunin Issho, é sobre Karuta. O que acontece? É a história de uma menina que entra no clube de Karuta, né? De Karuta, que é isso aqui que a gente performou agora há pouco, e participa de campeonatos, né? E ela pratica esse esporte, não dá pra dizer esporte, mas esse jogo, né? De pegar o Karuta. E tem campeonatos. Tem campeonatos, realmente. É uma coisa grande. Pra ver quem fica com o maior número de cartas que você pegou. Sim. Depois pesquisem, né? Karutatori, no campeonato. Você vai encontrar várias cenas de pessoas que escutam só as primeiras sílabas e pega. E é muito rápido, né? Rápido. Esse mangá virou novela depois. Então... E criou um boom no Japão, no sentido de várias escolas, várias meninas, né, que viram que a personagem principal é menina, é um mangá da categoria shoujo, ou seja, voltado para o público feminino, que ficou entusiasmado, gostou e foram criados vários clubes de Karuta no Japão depois do boom
deste mangá. E é uma forma de estudar a língua clássica. Com certeza, para poder entender o que está escrito, né? Então, olha só, por onde a gente pode começar, né? Esse Exato, interesse né, da língua clássica. Super interessante. Por isso que a cultura é interessante, né? Não existe uma coisa unívoca, ela dialoga, né, com vários, com a sociedade, com a política, enfim, até mangá e literatura clássica. Exatamente, por que não, né? Você vê que nós temos evidentemente duas expertises diferentes por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa mistura, né, de duas gerações conversando sobre literatura japonesa, sobre língua japonesa. Se vocês gostaram dessa série de vídeos, comentem aí, compartilhem com seus colegas que talvez possam se interessar nesse assunto. Espero que você tenha gostado do assunto que nós trouxemos por aqui. Certo, Tai Sensei? Certo. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado por acompanhar até agora e até o próximo vídeo. Até mais. Sayonara.